Quero agradecer ao Jorge Leitão Ramos, autor deste livro. A sua ligação ao cinema, e em particular ao cinema português, é conhecida e é certamente, como se costuma dizer, e neste caso bem, incontornável. Neste livro, o Jorge casou o melhor de dois mundos. Fez, por um lado, uma investigação incansável e rigorosa e foi, por outro lado, profundamente apaixonado, sem receio de que no seu livro se fundissem o amador e a coisa amada. Por singular que fosse, e ainda bem que o era, José Fonseca e Costa teria olhado e folheado este livro e, no fim, acredito que diria, com o seu melhor e mais sedutor sorriso, este é mesmo sem sombra de pecado. Este seu livro é sobre a pessoa e o cineasta que foi José Fonseca e Costa, que com ele e muitos de nós privámos. Agora que a vida dele se cumpriu, coube ao Jorge fazer o seu retrato, lembrarmos as muitas coisas que o Fonseca e Costa fez e, a partir de todas essas coisas, escrever mais umas páginas da história do cinema português. Construído, em parte, ainda em vida do Fonseca e Costa, esta biografia não tem os tais retoques para a posteridade que eu referi. Porque mesmo que o Fonseca e Costa os quisesse fazer, o Jorge não iria deixar. O Jorge Leitão Ramos avisou que não lhe mostrava o texto para aprovação ou retoque. E ele aceitou. O livro começa com um pequeno capítulo chamado Este Livro, em que, num ápice, o Jorge mostra como nasceu o livro e se desenvolveu. Dá-nos essas informações, que são importantes como ponto de partida, mas para mim esse capítulo é também um abraço ao Fonseca e Costa por parte do autor. A seguir temos o índice, em que encontramos os títulos dos capítulos que estruturam o livro e que servem de mapa de navegação através de toda uma história de vida. E passa a citar: a chegada, as raízes em África, o crescer em Lisboa, os cineclubes e o MUD, começar a fazer cinema, o nosso Centro Português de Cinema, os anos de Abril, os filmes, todos os seus filmes, o filme que não houve, os últimos anos e a partida. Termina com um epílogo ao qual me vou referir melhor mais tarde. A função que o Fonseca e Costa atribuiu ao cinema e o modo como definia a relação deste com o público são outros pontos que tínhamos em comum. A este respeito, as palavras do Fonseca e Costa, citadas pelo Jorge, são as seguintes: o cinema tem de chegar ao público, e se chega, tem de comunicar com ele. Quando filme, não estou a pensar no público. O principal espectador sou eu. Coloco-me numa posição intermédia entre a ideia que tenho e o destino que ela vai ter e procuro exprimi-la da maneira mais interessante e comunicativa possível. Mas o meu desejo é de que o filme seja visto e amado pelo maior número de pessoas. Não há coisa melhor para quem faz um filme, para qualquer artista, do que ouvir os aplausos do público. No livro, Jorge Leitão Ramos contextualiza, na época, com o rigor que conhecemos, toda a obra do Fonseca e Costa, emboscar várias opiniões, põe-nos habilmente uma bússola na mão que nos pode servir de guia, mas também que nos deixa a liberdade de formularmos a nossa própria opinião. As opiniões são sempre necessariamente diferentes, mas para mim o Fonseca e Costa tem realmente 5 bons filmes. 1971, O Recado; 1980, O Quilas; 1982, Sem Sombra de Pecado, A Tentação de Fazer Outro Quilas; 1986, Balada da Praia dos Cães; 1996, 5 Dias, 5 Noites. E agora, para terminar, o mais difícil: quantas estrelas o hei de dar a este romance? Jorge Leitão Ramos. Pensei um pouco e resolvi: vou dar-te um Oscar. Eu gostei muito de fazer este livro. As pessoas mais próximas de mim sabem que nos anos 60, quando eu tive que escolher no fim do liceu para onde é que havia de ir, eu apetecia-me ir para a História, apetecia-me ir para historiador e acabei em engenheiro eletrotécnico. Depois a Revolução
A Revolução de 25 de Abril de 74 deu-me a possibilidade de fazer a revolução na minha vida, isto é, tendo o curso de engenheiro, não ir a engenheirar, não ser engenheiro na vida real e começar a escrever, que era uma coisa que eu sempre tinha desejado fazer. E depois, nos meus livros, eu fui tentando dar vazão à vontade de ser historiador, que neste livro, pela primeira vez, é um pouco mais a sério. Eu aqui consultei, de facto, os arquivos, por exemplo, da PIDE, consultei os arquivos do Instituto Português de Cinema, que não estão normalmente abertos à generalidade das pessoas, e isso devo, essencialmente, à generosidade de José Fonseca Costa, que me autorizou a fazer isso. O Instituto Português de Cinema não deixa ver os processos referentes aos filmes se o detentor dos direitos dos filmes não autorizar. Devo aos produtores que também me autorizaram a fazer isso, ao Paulo Branco, a nós que detém os direitos de uma parte da obra de Fonseca Costa neste momento, transitoriamente, e à grande competência que encontrei em todas as instituições onde trabalhei. Foi uma das coisas que me espantou. Nós dizemos normalmente que quando queremos ir à Biblioteca Nacional que aquilo é moroso, que quando queremos ir à estatística aquilo não funciona, que quando queremos ir às entidades públicas que é uma série de problemas. Eu devo dizer que fiquei surpreendidíssimas todas as entidades com que contactei, desde a Biblioteca Nacional, à Torre do Tombo, aos serviços de Macau, com os quais tive que contactar por causa de uma empresa que o José Fonseca teve numa certa altura em Macau e por causa de um filme que ele, entretanto, não fez. Eu queria confirmar coisas que o José Fonseca me tinha dito e contactei com os serviços de Macau e que me responderam rapidamente, eficazmente, sem custos, enfim. Todas as instituições com que contactei foram altamente eficazes e isso foi uma coisa que me deixou particularmente contente. Devo dizer que o objeto final que aqui está, o texto da responsabilidade é minha, o objeto final que aqui está é da responsabilidade da Guerra e Paz. E devo dizer também que eles foram de uma competência inexcedível, na maneira como trataram este livro em todos os aspectos. Fui eu que escolhi as fotografias, fui eu que escolhi a capa, mas todo o lado de produção, do tipo de letra, o lettering da capa, a paginação, o papel, o formato do livro, tudo isso não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade da Guerra e Paz, e eu estou francamente muito satisfeito com isso, porque penso que este é, além do mais, um bonito objeto. Não quero terminar sem agradecer ao João Lourenço as palavras excessivas que disse a meu respeito. O livro não é tão bom como ele diz. E quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de vir aqui ouvir um pouco da apresentação do livro sobre um homem que foi, como o João Lourenço diz, um homem contraditório, um homem que por vezes, e por isso eu digo que eu gostaria que ele lesse o livro e encolorizasse ou não sei o que é que ele faria se visse isto, mas foi um homem que, apesar da nossa vida ter decorrido, das minhas relações com ele ter decorrido num período de amizade, depois com o corte de relações absoluto, depois de reencontro outra vez, apesar de todas essas vicissitudes, ele fez-me uma prova de confiança que eu acho inexcedível e que eu nunca esperei que ele fizesse. A ideia de que tu vais conversar comigo, eu vou escrever o livro, mas tu não lês o livro antes de ele estar pronto, eu nunca pensei que ele aceitasse, preto no branco, diretamente. E ele aceitou. E essa confiança permitiu-me, de facto, escrever uma obra que não é uma obra a emendar o que foi a vida de José Fonseca Costa, mas que é uma obra que eu penso que ele, espero que ele gostasse de ter lido. Muito obrigado pela vossa presença. Eu tinha pensado ler o último capítulo do livro aqui, mas não vou fazê-lo, porque, exatamente para aquilo que o João Lourenço diz, não se estraga o prazer das pessoas em ler uma coisa. Muito obrigado.